Fala pessoal, beleza? Bom dia, mais uma aula aqui. Hoje o tema é como aprender tráfego pago. É, eu vou contar para vocês da maneira que eu aprendi e como eu acho que seja a melhor maneira para você que está começando, né? Primeiro ponto, sou Kevin Orici, trabalho ali com tráfego pago desde 2019. Já investi mais de 50 milhões de reais tanto em Meta Ads, Facebook, Instagram, quanto Google Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, tudo que tem anúncio nessas plataformas, Marketplace também, eu já mexi e estou trazendo esses conteúdos aqui para ajudar o pessoal que está no começo a pegar o melhor caminho, não o melhor caminho, mas pelo menos o caminho que deu certo, né? Deu certo para mim, pelo menos, que é a melhor maneira que eu vejo as coisas e que eu vou passar para vocês, né? Então, como que eu aprendi, né? Basicamente, na época que eu comecei a estudar, ainda não existia essa profissão chamada tráfego pago, né? Essa parte era basicamente uma pessoa que que sabia mexer com ferramentas de anúncio. Por exemplo, aquele fulano ali mexe com Facebook Ads, né? Mexe com a plataforma lá dos anúncios do Google. Tipo, era isso, basicamente, né? Então, eu comecei estudando, tentando minerar alguns conteúdos. Antigamente, os conteúdos que eu acabei aprendendo no YouTube não era especificamente tráfego pago, era, por exemplo, como anunciar como afiliado. Aí eu ia lá, aprendia basicamente como fazer os anúncios para afiliado e como fazer os anúncios com afiliado, e o cara ensinava basicamente a impulsionar ali os conteúdos no tráfego pago, né? E eu acabava aprendendo ali de paralelo, mas não era especificamente, por exemplo, um curso que nem hoje em dia tem só de tráfego pago, né? Então, na época, eu consumia bastante conteúdo assim. Eu aprendi a fazer anúncios para dropship, aprendi a fazer como fazer um tráfego pago para afiliar, tudo mais, e acabou me ajudando. Mas um ponto legal foi também que aqui no item 4, aprendi na central de ajuda. O Facebook, ele tem o Facebook Blueprint, que é onde você tem algumas aulas, alguns conteúdos escritos também que você lá pode aprender. E lá é como se fosse um manual de instruções, é onde, por exemplo, quando você tem um carro, a melhor maneira de você aprender a mexer no seu carro, ver, por exemplo, quando acende uma luz no painel, ver o que o seu carro precisa, o tipo de óleo que precisa, é o manual de instruções, porque aquele manual de instruções é feito para o seu carro, desenvolvido pela fábrica. E mesma coisa é o Facebook o Meta Blueprint, né? Porque lá é onde basicamente é as regras de todos os anúncios ali do Facebook, né? Do Meta Ads, né? Facebook, Instagram. Então, no caso, é legal porque você vai aprender da coisa da maneira certa e tudo que o Facebook recomenda. E lá é atualizado, né, diariamente, então sempre vai ter conteúdo novo, sempre vai ter, quando atualiza alguma coisa, é lá, né? Também tem o Google Skillshop, também, que é um lugar que você pode estar aprendendo. Tem bastante aula bacana. Acho que o Google é até mais didático, às vezes, que o próprio Meta Ads, né? Então, Central de Ajuda foi uma maneira que eu peguei para ler e tudo mais. Quando eu tinha dúvida, eu pesquisava lá e aprendia, né? Outro ponto legal que eu consumia era conteúdo grátis, no item 3, por exemplo, né? Conteúdo grátis, não precisa todos os tipos de parte no YouTube. Você não precisa de imediato comprar nenhum curso, justamente porque às vezes a pessoa só vende curso ruim e tudo mais, e às vezes se você começa a estudar estudando conteúdo grátis, é legal por quê? Porque você basicamente vai ter uma referência do que é um conteúdo bom que o cara entrega no curso ou não. Porque se um cara, por exemplo, você vai pagar para o cara te entregar um conteúdo ruim, ou que já está disponível na internet, que a maioria faz, então no caso acaba que acaba que você gastou dinheiro à toa, né? Você tem aquele conteúdo na internet, então você não precisava gastar dinheiro, né? Então, primeiramente, você precisa ver, entender um pouco, até mesmo para você saber o que comprar, qual curso comprar futuramente e ver se aquele curso é o melhor curso ali para você, um curso mais completo, né? Outra coisa que eu fazia também, uma maneira, era na prática, né? No item 2, por exemplo. Na prática, o que que eu fazia basicamente? Eu entrava nas plataformas, então eu criava conta no Google, criava conta no Meta, e depois ali eu acabava basicamente criando campanhas testes. Vou subir uma campanha para uma, sei lá, para um e-commerce. Aí eu lá estruturava toda uma campanha inteira para o e-commerce e depois deixava ali como rascunho, né? Deixava desativada. Então era legal porque você aprendia onde estavam os botões, como fuçar e as coisas e tudo mais, né? Então era bem, bem legal, né? Então acabava que
você já mexendo ali na ferramenta, ficava mais familiar para você quando você ia precisar fazer mesmo. Então era bem bacana, justamente porque você já pegava todo o caminho, né? Tipo, para criar uma campanha assim, eu preciso ir aqui e tudo mais. Então, basicamente, fuçar e aprender, né? A ferramenta tem muitas opções, muito botão, você entrando lá e clicando em cada um. É bom que o Facebook e o Google, eles têm sempre meio que como se fosse um ponto de interrogação do lado das coisas, então você consegue entender para que serve aquilo só lendo. Então, tipo, você vai criar uma campanha, vai ter um botãozinho de interrogação do ladinho, você vai entender, esse daqui o Facebook está recomendando que é para tal coisa. Então, acaba que na prática você consegue aprender os caminhos e também aprender dentro da, cara, que com o próprio ajuda que o Facebook e o Google às vezes dá, né? Curso também é uma maneira legal, mas primeiro eu acho que você precisa pelo menos ter um norte, conhecer quem está vendendo o curso, para saber se aquele curso é legal, se vale a pena o investimento, né? Para você também não ficar pagando, gastando dinheiro à toa e não aprendendo nada, né? Outro ponto é que no tráfego pago, se você aprender só a fazer tráfego pago, você vai ser um gestor de tráfego medíocre, né? Então eu aconselharia você a estudar dentro de outras coisas do tráfego pago. Então, por exemplo, como fazer bons anúncios, eu acho que acredito que seja uma maneira legal para fazer anúncios que convertem. Então, por exemplo, tem alguns anúncios ali que você precisa saber, às vezes falar para o seu cliente, indicar para o seu cliente, ou mesmo para ter a sua marca, como fazer bons anúncios, porque o tráfego pago, ele é o meio de campo, né? Então você precisa também saber como funciona uma landing page, uma página de conversão, como funciona uma boa landing page para você também dar um norte para o seu cliente, ou até mesmo você construir uma para você. Então tem pilares que estão em torno do tráfego pago, né? O tráfego pago basicamente está no meio. Na outra ponta a gente tem os anúncios para saber como fazer um anúncio bom. Na outra ponta a gente tem também a landing page para saber como uma landing page boa é feita, construída, né? Tem outro ponto legal para você estar estudando. É, Outra parte legal seria a copy, né? A copy basicamente é a parte escrita, as legendas, o que você vai colocar nas legendas, no título, qual que vai ser, como vai ser um vídeo bom de conversão, por exemplo, um anúncio, como você começa com um gatilho de escassez, aprender sobre gatilhos de benefício, o que você vai estar trazendo, né? Então, eu acredito que você estudar copy, sobre anúncios de alta conversão, por exemplo, anúncios, qual que é o anúncio que converte melhor, landing page, acredito que seja uma parte legal. E aí, depois você vai aprimorando, né? Como montar uma boa oferta e tudo mais, depois você vai descendo ali, ficando uma coisa mais específica, mas acredito que essas são as 5 maneiras para você estar aprendendo de uma forma melhor ali o tráfego pago. Da maneira que eu aprendi foi basicamente entrando na central de ajuda das plataformas e lendo, depois indo, né, criando contas e fuçando nas contas ali para aprender, né? Outro legal também, eu acredito que a plataforma melhor para você começar a estudar é o MetaEds, que o MetaEds eu acho que é mais intuitivo, é o que o pessoal mais tem aula hoje disponível, então é bacana para você estar estudando, porque você aprendendo, mexendo em uma plataforma, o resto das outras é tudo igual. As plataformas só muda, tipo assim, esse botão que fica no Meta é aqui, no outro vai ficar aqui, mas o contexto é tudo igual. Então todas as outras plataformas que eu geria anúncios, para mim foi exatamente igual. Eu só mudava tipo o layout ali das páginas na hora de fazer os anúncios, né? Só mudava tipo assim, no lugar de criar uma campanha assim, eu criar uma campanha do outro jeito, mas é igual, sabe? Então acaba que você aprendendo uma plataforma primeiro, depois as outras ficam bem mais fáceis. No Google, eu já acredito que seja uma plataforma mais robusta, tem mais opção, tem mais coisa para aprender. Então, até que eu ainda fico fico procurando conteúdo para me aprofundar em alguns temas no Google, porque o Google sempre vai renovando, sempre vai mudando, e é uma plataforma com muito mais coisas que o Meta. Então, o Meta eu acho que acredito que seja a plataforma melhor para estar começando, né? Outra coisa também seria legal aprender sobre as métricas, que cada métrica são. Por exemplo, CTR. O que é um CTR? É a taxa de clique no seu anúncio. O que indica um bom CTR? Indica que o seu criativo está tendo uma alta taxa de cliques, então ele está mais atrativo. Então, também aprender sobre métricas é legal. O que é um CPM? Custo por 1.000 impressões. Então, você aprendendo sobre métricas também, eu acredito que seja um pilar importante para seu desenvolvimento dentro do tráfego pago, né? E também como otimizar, né? Eu acho que como fazer testes, como otimizar as campanhas é outro tema legal para você estar se aprofundando, para você não só subir uma campanha, mas saber qual o direcionamento que ela está tomando e para onde que ela está indo, né? Outro ponto legal também é a parte de praticar, acredito que seja você.
começar a criar uma conta do zero e ficar fuçando e ficar mexendo, subindo em campanha, é uma maneira legal. E depois você vai ficando mais familiarizado. Então, por exemplo, o primeiro emprego que eu entrei, quando eu comecei a prestar serviço, eu coloquei lá que eu já sabia diversas coisas, mas não porque eu já sabia, mas porque eu me garantia. Então, eu coloquei basicamente que eu tinha experiência em um determinado lugar, mas sendo que eu nunca tinha tido essa experiência, mas eu já tinha estudado tanto que eu sabia como fazer uma campanha. Então, eu acabei sendo melhor do que pessoas que já estavam trabalhando lá na empresa, justamente porque eu tinha estudado muito mais. Eu já tinha fuçado mais, já tinha ido atrás mais de informação. Então eu sabia mais coisas do que quem já estava no campo quem já estava na prática, quem já estava trabalhando, né? Então acabava que esse é o melhor. Esse é o lance, né? Você estudar e ser bom e se garantir depois no serviço que vai prestar, né? Tipo, beleza, subiu uma campanha e depois, como o cara faz uma análise de dados? Como que você otimiza? Como que você vê se a campanha está performando bem e tudo mais, né? Então, são etapas ali que você precisa estar estudando para você entender o funil inteiro, né? Parte de funil também é legal você estudar como funciona um público de topo de funil, público de meio de funil, público de fundo de funil, também é uma parte legal. Então, eu acredito que esse seja basicamente um norte para você aprender tráfego pago. E aqui no canal eu também vou estar trazendo sempre conteúdo relacionado, explicando tráfego pago de uma maneira ali, um vídeo que seja prático, intuitivo, um vídeo didático para você conseguir sair daqui pelo menos aprendendo sobre aquele tema, né? E outro ponto, acredito que seja mais essa parte, seja mais, eu acredito que esse daqui seja até um bom norte para estar começando, né? E aí tem outros temas que eu quero gravar, como pegar suas primeiras experiências e tudo mais. Eu acho que é legal começar a encontrar seu primeiro cliente, né? Aí eu vou contar um pouquinho de como eu encontrei meu primeiro cliente, como eu comecei a trabalhar. E é isso. Mas o melhor campo de batalha, a melhor maneira de aprender é quando você começa a trabalhar na área, quando você começa a ter campanha para gerir, tudo mais. Mesmo que seja campanha que você vai estar investindo 200, 300 reais ali de um cliente, mas só de você estar no campo de batalha é muito legal. Eu sei que quando eu comecei a trabalhar, eu cuidava de 50 contas de anúncio. Então eu cuidava mais de 300 campanhas ativas. Então acabou que meu aprendizado foi muito rápido, porque eu precisava cuidar de 300 campanhas todos os dias, 50 contas de anúncio. Então, querendo ou não, a prática, quanto mais você pratica, mais você tem aprendizado, né? Então, eu tenho o Kevin antes de cuidar de 50 contas de anúncio, o Kevin depois de cuidar de 50 contas de anúncio. Que aí, pô, peguei uma bagagem absurda, investir milhões assim ali, né, no ano. Então, acabou que foi uma coisa que me tirou um pouco ali, tipo, comecei a ver bastante coisa nova, comecei a ter que estudar mais, comecei a aprender mais. Então, foi uma parte interessante ali, ter que trabalhar. Lógico que foi uma coisa cansativa, mas que no final resultou bons frutos, né? Aqui no embaixo na descrição eu vou estar deixando o link de um e-book que eu criei com 101 estratégias de tráfego pago para negócios locais. Então, é para você que às vezes quer trabalhar, às vezes, putz, Kevin, peguei um cliente aqui de barbearia, qual estratégia eu devo usar? Eu coloquei lá toda uma estratégia, quais tipos de criativo converte bem e tudo mais, de acordo com as minhas experiências que eu fui tendo cuidando das contas de anúncios, por exemplo, para barbearia. Também coloquei lá, tipo, por exemplo, clínico odontológico, qual a melhor estratégia? Então lá basicamente já tem toda a estratégia validadas que eu já fiz na prática e que deram certo para mim. E basta você dar uma olhada lá, ver se faz sentido para você e para o seu negócio. Também tem consultoria comigo individual, caso você queira, uma consultoria básica ali, que a gente consegue ficar algumas horas em chamada e eu ajudando você, ver se a campanha está de uma forma ali bacana, se tem como melhorar, o que dá para fazer, qual que seriam os próximos passos. E tem uma campanha, e tem uma consultoria mais avançada ali, que tem todas as informações ali, não vou ficar me estendendo muito. Então tem uma campanha, também uma consultoria avançada, caso você queira uma coisa mais com você ali, estruturando toda etapa por etapa, beleza? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho para você. E é isso, precisando, querendo um tema novo de vídeo e tudo mais, só colocar ali na descrição que eu começo a gravar, fechado? É isso, tchau, tchau.